Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, farmacêutica, e hoje eu vou apresentar para vocês um treinamento sobre boas práticas no controle de medicamentos sujeitos à portaria 344, os famosos controlados, né? Então, o que é a portaria 344? Ela é uma norma que regulamenta o controle dos medicamentos que são sujeitos a controle especial. Por que esses medicamentos são controlados? Porque eles têm dependência física ou psicológica, né? Podem causar dependência física ou psicológica, podem causar também intoxicação ou efeitos colaterais graves. E a gente precisa evitar riscos associados ao uso inadequado desses medicamentos e também evitar o desvio para uso ilegal, até porque o tráfico desses medicamentos é considerado crime. E quais os medicamentos são sujeitos ao controle especial? Nós temos a lista de A1 e A2 e A3. O A1 é entorpecentes, o A2 entorpecentes em concentrações especiais, né, que é a codeína. A3 são os psicotrópicos, diazepam e clonazepam. A gente tem as receitas também B1 e B2, que é psicotrópicos alprazolam e bromazepam e psicotrópicos anorexígenos, sibutramina. Nós temos também as listas C1, C2, C3 e C5, né? C1, outras substâncias controladas, que são os antidepressivos e antipsicóticos. C2, retinoides. C3, imunossupressores. E C5, os anabolizantes. E como é o ciclo de vida e a rastreabilidade desses medicamentos? O ressuprimento desses medicamentos é feito pelo corporativo. E no ato do recebimento desses medicamentos, deve-se conferir imprescindivelmente o lote, a validade, a quantidade, a temperatura e a integridade desses medicamentos. Se não tem nenhuma caixa violada, né, se os comprimidos estão no blister certinho, se a quantidade está correta. No momento da inspeção e recebimento, o lançamento da nota fiscal ela tem que ser com o nome descrito na embalagem. Então, não pode ser o princípio ativo, sempre o nome descrito na embalagem. Etiquetar caixa corretamente, imprimir o espelho dessa nota, direcionar para o armário de inspeção. O farmacêutico vai lá e confere. Se tudo estiver correto, vai para o armazenamento final. Se tiver algum erro, de lançamento de nota ou qualquer erro que for, tem que devolver para o responsável que lançou essa nota para correção. E isso só é permitido no mês vigente. Então, por exemplo, esse medicamento aqui, que é o Simbilex, né? No momento da entrada da nota fiscal, ele tem que estar descrito como Simbilex, 100 microgramas por ml, e não como cloridrato de dexmedetomidina. No momento do fracionamento desses medicamentos, né, a gente tem que fazer de acordo com o ressuprimento, que é toda quarta-feira. Tem que buscar a impressão da etiqueta pelos barras do lote colado na caixa. O responsável por esse fracionamento tem que preencher o caderno de rastreio, né? Igual a gente tem o formulário de conferência de medicamentos fracionados, que indica aqui na lateral, igual vocês estão vendo, a etiqueta, né, desse medicamento, a data, qual medicamento, o lote, a validade, qual foi a quantidade de etiqueta que você imprimiu, as etiquetas que foram utilizadas, quantidade de etiquetas descartadas, fracionado por e conferido por. Lembrando, gente, que o fracionamento e a conferência deve ser por pessoas distintas, para que a gente possa fazer aquela dupla checagem. Então, aqui, ó, por exemplo, que está fracionado por Michele, conferido por Michele. Isso não pode acontecer. Tem que ser conferido por alguém e fracionado por outra pessoa, para que a gente garanta a rastreabilidade correta e a dupla checagem no momento do etiquetamento desses medicamentos, né?
Os medicamentos devem ser fracionados com a etiqueta amarela e, no final, o farmacêutico confere a quantidade e integridade antes de guardar. Então, não custa nada você que fracionou, vou fracionar os medicamentos controlados. Então, ao final ou durante, viu um farmacêutico ali, pede para ele conferir tudo certinho antes de guardar esses medicamentos. E como é o ressuprimento dos medicamentos controlados nas satélites? Ele é realizado 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e os itens a serem repostos e as quantidades são gerados através de relatório de dias de estoque, conforme a média de consumo. E esses medicamentos são dispensados conforme diferentes tipos de prescrição. As prescrições de horário, o farmacêutico separa os lotes de controlados, o auxiliar registra e dispensa esse lote via sistema e entrega os medicamentos no setor somente para o enfermeiro. Os que são prescritos com intervalos, né, de, se necessário, a critério médico e contínuo, eles são dispensados somente mediante a ficha, né, que vocês conhecem. Ela tem que estar assinada e carimbada pelo enfermeiro, e o farmacêutico, da noite, vai checar essa ficha e a devida administração com o intuito de prevenir qualquer tipo de extravio. Então, esse é um exemplo da ficha, né, de liberação de medicamentos controlados. Então, tem que ser totalmente preenchida. No centro cirúrgico e na hemodinâmica, eles são dispensados de forma diferente, né, em formato de kit, de estoque. Então, eles enviam esse kit para a sala cirúrgica, que somente é retirado pelo anestesista, esse kit. E ao retornar, se não usou esses medicamentos, tem que devolver na conta e voltar para o armazenamento. No término do processo, é realizada uma conferência da maleta, juntamente com o boletim anestésico e a ficha de dispensação retirado da conta que não foi usado. Então, essa é a maleta de psicotrópicos que fica no centro cirúrgico e na hemodinâmica. E esse é o boletim anestésicos. Como que configura a validade e o descarte desses medicamentos? Então, a baixa dos medicamentos é realizada no sistema Viatazzi, né? E ele é categorizado como material medicamento vencido. A gente tem que separar esses medicamentos e armazenar no armário de quarentena, que é esse aqui que eu coloquei ao lado, essa fotinha, né? Que são os medicamentos controlados enviados para descarte. Aqui fica a quarentena. E os medicamentos que são descartados após... E os medicamentos, eles são descartados após o protocolo da vigilância sanitária. Essa é a passagem de plantão, que vocês já conhecem, né? Quem aí da satélite da UTI, do PS. Essa é a passagem de plantão, que vocês contam a cada 12 horas, né? No início de cada plantão. O relatório é o 972, e ele é assinado pelo auxiliar e pelo farmacêutico, para que a gente tenha o controle da dispensação desses medicamentos, né? Do estoque de vocês. Na clínica médica, hoje, é contado, né? Passagem de plantão é pelo farmacêutico, mas nas satélites ele é feito pelo auxiliar de farmácia. Então, tem que ter muito cuidado, né? No momento da contagem desses medicamentos. E se houver qualquer erro de sistema, tem que ser sinalizado na hora para o farmacêutico. E a conferência e inventários na CARF. A conferência são os armários de medicação controlados da CARF, né, que são conferidos uma vez na semana. O relatório é o mesmo, 972, só muda ali o local de estoque. E o inventário na CAF, ele tem que ser realizado a cada 3 meses. Nos dispensários, são a cada 30 dias e na farmácia central, a cada 3 meses. Essa é a folha de registro, né? A folha do livro de registro específico. São registrados eletronicamente no livro de registro que está incorporado ao sistema TASI. Cada movimento, desde a entrada, dispensação, até baixa por quebra, contaminação ou vencimento, é registrado automaticamente no sistema, conforme as normativas da Portaria 344/98. Então, assim, tudo que vocês movimentam do estoque de controlados vai aparecer
nesse livro de registro. Então, tomem muito cuidado com as movimentações. Procurem sempre informar o farmacêutico cada passo que vocês derem com esses controlados. E esse registro eletrônico assegura o controle total dos medicamentos, facilitando em auditorias e rastreabilidade do mesmo. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, aparece aí quem foi que transferiu, se foi entrada por transferência, se foi diretamente lançado na conta do paciente. Então, tudo aparece nesse livro de registro. E é isso. Espero que tenha agregado um pouco no conhecimento de vocês sobre os controlados. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecê-las.